Mas isso aí é coisa que nós temos que conversar. Alô, alô, pessoal. Olha, já vou entrar direto, sem música, sem nada. E vou logo agradecendo a nossa equipe técnica. E eu vou te contar uma coisa. Olha, vai logo pegando o link e passando para outras pessoas. Ora, ver para quem que eu vou mandar esse link. Porque hoje é bom, te garanto. Porque o negócio aqui pegou. Era para ser às 5 horas, foi adiando. Agora, quando nós ligamos o computador, fez upgrade por ele mesmo, ninguém pediu nada, fez o upgrade, ficou lá meia hora fazendo upgrade. Quando nós ligamos a primeira vez, o som sumiu. Então vai ser poderoso, te garanto isso. Pode passar o link aí, que hoje vai ser muito especial. Ok? Eu quero agradecer a Deus acima de tudo. Quero agradecer ao Papai do Céu por essa oportunidade maravilhosa de permitir que eu esteja aí junto com você. Quero agradecer a Deus por você ter dado essa oportunidade de nós invadirmos aí o seu aparelho e podermos falar com você. Agradeço muito a Deus e agradeço a você por dar essa oportunidade. É por isso que estamos aqui. O dia foi corrido para mim e para o nosso amado pastor aqui. Ele chegou aqui suado, teve que trocar a camisa e já chegou pronto. Então, para nós é um prazer enorme, é compensativo, é mais do que milhões de dólares a gente poder saber que você está nos aceitando aí na sua casa, no seu carro, no seu telefone, no seu aparelho, no seu computador, né? E muito obrigado por você dar essa oportunidade para nós podermos falar um pouquinho com você. Queria pedir com carinho que você compartilhasse esse vídeo, tá bom? Esse vídeo de hoje é muito importante. Eu trouxe aqui um garotinho, um filho caçula do Papai do Céu. Um garoto é a expressão de falar, mas é um homem de Deus, que Deus tem usado assim profundamente. E eu agradeço muito a Deus pela vida dele. Agradeço porque Deus me colocou no caminho dele. Assim eu tenho aprendido muito com esse homem. Amém. Né? E nós estamos aqui hoje, como nós estamos um pouquinho atrasados, eu já vou começar, não vou dar nem introdução para ele, porque você já conhece o pastor Kevin Moreira, né, esse grande homem de Deus, e hoje eu estou um pouquinho chateado com ele, porque ele me trouxe a beautiful wife dela. Quando ele traz ela aqui, o telefone aqui não para de receber mensagem, né, que ela é muito sweetheart. Deus abençoe ela está trabalhando também nos afazeres. Dizem que atrás de um grande homem tem uma mulher cansada. Não. Do lado de um grande homem. Do lado do grande homem tem uma grande mulher. Amém. Uma excelente esposa, uma excelente mãe. Deus abençoe a família do pastor Kevin. Ok? Eu queria... Vou começar. Amém. Tá bom? Mas eu vou deixar o pastor traduzir e entrar, tá bom? Pra gente não quebrar a nossa rotina. Amém. Por favor, pastor, muito obrigado. Obrigado você. Muito obrigado pela sua correria, pelo seu... Eu sei que porque os pastores hoje em dia são o seguinte... pastor, psicólogo, médico, eles fazem primeiros socorros, aí ele ajuda a fazer compra, ele ajuda a fazer entrega. Obrigado, pastor, pelo seu tempo. Amém, graças a Deus. Então, respondendo as perguntas, né, irmão? Porque Deus não gosta de mim. Muitas pessoas perguntam isso. E na realidade Deus não gosta de ninguém, Ele ama. Ele não gosta de ninguém, Ele ama. Nós vamos entrar nos assuntos aí que vai expandir um pouco a nossa mente, um pouco, né? Então sempre nós estamos aprendendo, nós precisamos ampliar, né, nossa mente, nossa capacidade. Todos nós existem dons na vida de cada um que você está assistindo aí, existe um propósito de Deus para você, né? A Bíblia fala claramente em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha só, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós estamos crendo nisso, creres tu nisso. Então é muito importante nós entender que, primeiramente, quando eu declaro que Deus não gosta de mim, eu estou acreditando numa mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. Satanás, ele é o pai da mentira. Satan is a liar.
né? Então nós temos que entender, né, uma vez por todas, que Deus ele não gosta, apenas gosta de você. Jesus ele te ama e ele deu a sua vida em prol de nós. E nós vamos ler um pouco aqui sobre os sofrimentos de Jesus, o sofrimento de Paulo, o sofrimento dos apóstolos. Qual o apóstolo que mais sofreu, que mais Deus usou? Foi o apóstolo Paulo. E o que mais preparado, mas também o mais sofrido. Engraçado isso. E aqui fala sobre as perseguições de uma vida. Muitos de vocês talvez estão pensando assim: Deus não gosta de mim, olha a minha situação financeira, olha a minha situação física, olha a minha situação que eu estou vivendo. Eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é crer em Deus e conhecer Ele mais. Em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. A palavra conhecimento no original quer dizer conhecer. E Adão conheceu Eva e ela concebeu. Então o conhecimento e crer andam junto. E qual que é os outros passos? Eu preciso habitar na presença. Preciso confiar na presença. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Eu preciso entender que o diabo ele é mentiroso. Olha pra gente. Nós éramos mentirosos, nós éramos adúlteros, nós já roubou o próximo, nós já fizemos tanta coisa errada. Então isso foi lançado no mar do esquecimento, né? Eu fui não quer dizer que eu sou mais. O que você era não quer dizer que você agora não é, você é aquilo que você era. Não, você agora é salva. Você agora é salvo em nome de Jesus. Então, nós precisamos entender isso aí. Deus só faz o que é impossível. O que é possível, Ele deixa a gente desenvolver. Então nós precisamos olhar algumas coisas e ter inteligência emocional para entender, olha só, Deus vai fazer a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. É interessante isso. Quando eu declaro que Deus não gosta de mim, eu estou sendo extremamente relativo, estou sendo extremamente errado no meu pensamento, é completamente equivocado. Por quê? Porque Deus amou a gente tanto que Ele deu seu Filho unigênito. Então Deus não gostou de Jesus, por isso matou ele. Então eu vou interromper o pastor um pouquinho aqui e eu vou entrar aqui. Claro. Eu atrapalhei um pouquinho aqui, claro. eu ia começar dessa maneira e eu vou pular aqui agora, tá bom? O nosso... Ok. Eu estou com o novo diretor lá e ele não está mudando a câmera corretamente. Alô, tem que mudar a câmera, gente? Ok, vamos começar aqui. Sim. Tranquilo, tá tranquilo. Ok. Nós estamos com o novo pessoa lá na nossa mesa de edição e ele está aprendendo hoje a segunda vez. Ok, vamos lá. Ok, eu tenho certeza que Deus não gosta de mim. Eu não estou falando que Ele não me ama, estou falando que Ele não gosta de mim. Não estou falando de amor. Sim. Ok? Eu sei que Ele me ama, mas eu não sou o preferido. Por quê? Acabei de perder um sonho da minha vida, ok? Acabei de perder. Eu lutei, o meu sonho era mexer com carro, eu tinha uma companhia produtiva, eu trabalhei duro, cheguei nessa terra ilegal, montei o meu primeiro, fui um dos primeiros brasileiros a ter a licença do governo canadense para vender carro, revender carros. E esse era o meu sonho, mexer com mecânica, mexer com carro, revender carro. E eu consegui isso, eu consegui essa façanha. E naquilo, quase no centro de Toronto, eu tinha minha garagem, eu tinha minha oficina mecânica, eu tinha a gente chama body shop, a lanternagem. E eu perdi tudo, fui perdendo isso. A mulher que eu amava, eu perdi. As pessoas que me amavam foram se afastando de mim. Ok? Tive problema até com meus pais, né? Minha mãe, que eu achava que falava, ficou difícil de falar com elas. Sim. E eu cheguei nesse momento, nesse exato momento, eu estava com certeza que Deus não gostava de mim. E esse que está te falando com você é Adriano Paz. Isso aconteceu comigo em 2005, 2006. Né? Eu lutei muito para adquirir algumas coisas e as coisas foram sumindo da minha mão. Sim. Né? E eu naquela época, cheguei nessa conclusão. Sim. E nessa conclusão que eu chego, eu acredito que muitas pessoas chegaram, pastor Kevin. É muito fácil a gente falar, Deus te ama. Okay? Ele deu a vida do seu filho. É muito fácil isso. Sabe? Difícil é você acordar e você ver a areia caindo da sua mão. Você perdendo tudo. Ok? Igual eu tô te falando, eu perdi a mulher que eu amava. Quando eu descobri que a mulher que me amava não me amava mais. Sabe? Eu descobri que as pessoas que eu amava, que eu
porque eu ajudei, começaram a me trair. E com isso eu fui perdendo tudo que eu tinha. Daí eu olhava, Deus, cadê você? E eu fui um good boy. Eu fui um good boy. Eu honrei os meus pais, a minha infância toda, cresci na igreja, fui para a igreja, fui um bom garoto, não adulterava, não fazia nada, era good boy. É tanto que aquele good boy, toda mãe queria como genro, né? Casei, daí começou, minha vida foi desmoronando. Sim. Aos meus 37, 38 anos de idade, 40 anos, minha vida desabou. Daí eu olhava, cadê? Então é muito fácil, pastor, sim, a gente olhar para esse lado, mas é muito difícil naquele exato momento. Eu sei que tem pessoas passando por isso agora, por isso que eu trouxe isso. Por que eu trouxe essa tona? Porque 2 semanas passadas me aconteceu um episódio, pastor Kevin, que me voltou há 20 anos atrás. Sim. Me veio o mesmo sentimento. Depois eu vou falar sobre esse sentimento. Mas no exato momento eu quero trazer à tona essa dor que eu senti e que eu não consegui lidar com ela naquela época. Hoje eu consegui lidar. Mas naquela época eu não conseguia lidar com ela. Sim. E eu acredito que muitas pessoas estão passando por isso. Deus não gosta de mim. Ah, mas Deus te ama. Não. Ei, ele ama o meu vizinho, o meu irmão, porque lá o casamento dele está perfeito, tudo dele está acontecendo, as pessoas vêm e ajudam ele, enquanto a mim as pessoas vinham para roubar de mim. Sim. Então é sobre isso que eu quero, sabe? Me ajuda aí, me ajuda a sair desse buraco que eu tô. Sim. Olha, Adriano, é muito simples. Nós precisamos entender o propósito de Deus. Nem tudo nós vamos entender, mas eu vou explicar o motivo na qual muitas pessoas pensam assim. Primeiro, que eles acham que conhecem a Deus. Eles acham que se conhecem. Eles acham que tudo é contra eles. Na verdade, Deus está removendo o tudo deles. Você acabou de falar, eu perdi tudo. As pessoas acham que perderam tudo, mas o tudo deles tem que ser Deus. O tudo dele não define no que eles têm ou deixou de fazer. O tudo dele não é a conta bancária, nem a sua esposa, nem seus filhos, nem a sua business, os seus negócios, os seus sonhos deles. Às vezes é necessário perder realmente tudo para que Deus se torne o tudo na vida deles. Infelizmente, a prioridade, o foco das pessoas tem sido em prol deles. Quando Deus tira o que eles gostam, se tornam bebês e se tornam chorando porque achou que Deus tirou uma mamadeira ou o presentinho dele. São um good boy, justamente. Foi um good boy e não um good man. A maturidade vem com experiências de perdas. Deus levanta Paulo e a primeira missão dele, ele apanha, quase morre. A primeira missão de Paulo não foi plataformas, dinheiro no bolso, foi foi pedrejadas, foi cepo, apanharam, foram na prisão. Eu vou ler sobre isso. A primeira missão de Paulo não foi, aleluia, glória a Deus, levanta a mão e dá glória. Não. As missões dos apóstolos foi difícil. E Deus gostava deles, claro, amor, se separou. Mas tirou tudo que eles mais gostavam. Mordomia. Paulo era um homem muito capacitado, um homem que podia ensinar em vários lugares, se prendeu ao pé de Gamaliel. Então, muitas das coisas que nós entendemos de... Uma vez uma senhora falou isso comigo, Deus não gosta de mim. E eu não sabia o que responder. Eu perdi meu marido, minha casa, perdi meus filhos, perdi tudo. E Deus falou, não, porque eu estou removendo ídolos na vida dela, porque ela procurava mais essas pessoas do que a mim. Ela buscava essas coisas mais do que mim. E assim, é muito fácil, Adriano, também falar que realmente busca a Deus, mas quando Deus se torna só uma opção e não a opção. Muitas das pessoas... Deus não seria justo de tirar a vida daquelas pessoas só para fazer com que ela viesse para ele? Porque talvez é a única forma que a Bíblia também diz que o que Deus faz é diferente do que... O caminho deles são diferentes dos nossos caminhos. Os pensamentos deles são diferentes que nossos pensamentos. Observa, muitas das vezes Deus permitiu coisas gravíssimas acontecer no passado, como Jó. Jó perdeu tudo, a vida de pessoas, para que ele venha encontrar o verdadeiro. Porque às vezes nós estamos dependendo dessas pessoas. Dependendo daquelas pessoas que nós mais amamos, e Deus ele remove muitas das vezes para amadurecer a gente e através dessa experiência reconhecer a nossa capacidade. Às vezes nós estamos tão dependentes do nosso trabalho, aí que Deus permite que nós perdemos aquele trabalho para que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que nós venhamos administrar uma empresa melhor.
Mas permitem um divórcio para que nós venhamos valorizar um cônjuge. Às vezes Deus permite perdas, doenças, enfermidades. E existe sim, Ele permite sim. Ele permite uma enfermidade, uma doença. Como que você vai falar de cura se você não foi curado? Como que você vai falar de libertação se você nunca precisou de libertação? Como você vai falar de fome se você nunca passou fome? Como você vai falar de frio se você nunca passou frio? Ele gosta de você tanto, Ele te ama tanto que Ele permite você passar por isso justamente para ensinar alguém que está passando por isso. Igual hoje. Muitas das vezes é necessário morrer, Adriano. É igual a semente é necessário morrer para produzir mais fruto. E muitas das vezes nós somos frustrados porque nós somos incompetentes, nós não temos a capacidade de produzir o que Deus já nos deu. Deus já nos deu um bom casamento, Deus já nos deu muitas boas coisas, e em vez de multiplicar e frutificar, nós enterramos esse talento, nós enterramos essa capacidade, nós enterramos os dons que Deus nos dá. Aí nós falamos, você é ruim mesmo, você não gosta de mim, olha lá, aquele ali se eu chamo de servo bom e fiel, mas para mim você chama de infiel. Mas por quê? Porque eu não multipliquei, a culpa cai em cima de mim. Deus nos deu a mesma terra, Deus nos deu 24 horas para todo mundo. O problema, sabe o que é, oi Adriano? Tem uns que sabem usar o que tem, tem outros que só sabem reclamar do que tem. Ok. E agora eu vou falar sobre algumas coisas. Por exemplo, o azeite na botija. O que acontece? Elias chega lá, prega para aquela viúva e ele fala assim, me dá o que você tem. Ele fala, eu não tenho nada, vou morrer. Faz aquilo que você tem e dá para mim. Olha só, prioridade. Mas ele não, eu não tenho nem para mim, eu vou dar para você. Ele vai, come, aí depois, o que ela pega? Pega azeite na botija. Azeite representa vida. O povo está querendo azeite. Mas sabe o que acontece? O azeite é com Deus, mas a botija é com você. A vasilha é com você. A vasilha você tem que dar o seu jeito, multiplica a capacidade. Aí o problema é o seguinte, não, mas olha meu irmão, olha minha irmã. Não, Deus está querendo trazer conhecimento para você, mudar a sua história. Mas o problema, sabe o que é? Nós ficamos olhando o vizinho, não olhando para nós mesmos. Às vezes nós ficamos tão desesperados. Deus não gosta de mim, não. Ele gosta tanto de você que você está aqui vivo até hoje. Nós estamos vivos até hoje porque Deus nos fez vencer. E isso nos fez ver no final do túnel uma esperança chamada Cristo. Um amor, chamado Cristo. Maior poesia, lindas poesias e canções foram escritas em tribulação. Maiores mensagens foram escritas em tribulação. Pessoas ímpias que entendem isso, que a dor, na realidade, a dor deles gerou o seu milagre. A dor vai gerar o seu rompimento. A dor vai gerar a sua resposta. No meio da sua dor, você está aprendendo. Hoje você não é o mesmo marido, se você for casar de novo. Você não é o mesmo pai cometendo os mesmos erros do passado. Você não é o mesmo empresário. Você aprendeu e teve experiência. Então você nunca perde, você só ganha e vence. Ou aprende, eu ganho ou aprendo. E alguma coisa eu fico observando. Por exemplo, a mentira que nós aceitamos. Aceitamos que Deus não gosta de nós. Mas quantas vezes Ele dá-nos a oportunidade de recomeçar? Olha as oportunidades que Deus tem nos dado. Olha como ele nos dá a obra-prima. Olha só, como que eu vou crer num avivamento? Como que eu vou crer numa mudança na nação se eu não consigo mudar a minha vida e ser grato por aquilo que Ele já me deu? Porque Deus vai construir algo no Canadá, mas você não vê com a perspectiva que Deus, primeiramente, se Deus não gosta de mim, então eu não gosto de Deus. A resposta é essa. Mas Deus, na realidade, ele gosta de nós. Ele não gosta das nossas atitudes. Ele não gosta de certas orações que é errada, certas petições que é errada. Em vez de pedir sabedoria, discernimento, conhecimento, nós queremos pedir coisas e nós não sabemos administrar. Nós não sabemos pedir. Deus sabe o que faz, mas nós não sabemos pedir. Muitas coisas hoje em dia, Adriano, é o fato que não, eu quero avivamento, eu quero prosperar, eu quero crescer. Mas Deus, Ele está dando uma oportunidade para a gente a vencer batalhas. E a autoridade espiritual é nos dada, igreja. Irmãos, irmãs, através de batalhas vencidas. Tem coisa que Deus está abrindo para nós nesse tempo. Existe coisas que Deus está liberando sobre as nossas vidas. Mas sabe o problema? Às vezes nós estamos olhando pelo o que deu errado. Em vez de ampliar, em vez de olhar o que eu tenho, em vez de falar assim, Deus, me aumenta a minha capacidade. Quando você aumenta a sua capacidade, Deus vai te dar o azeite. Dá espaço e Ele vai mandar mais. Mas o problema é que nós não queremos dar espaço. Sabe o que nós fazemos? Nós ficamos dando um de vítima. Deus não chamou a gente de ser vítima. Deus chamou a gente para ser mais do que vencedores. Nós começamos a culpar Deus. É muito fácil eu culpar todo mundo, mas eu tenho que ter autorresponsabilidade, Adriano. E dizer assim, olha, tem falhas na minha vida. Sabe por que eu acho que Deus não gosta de mim? Porque Ele não tem feito da minha maneira. Ele não tem feito do meu jeito. E muitas vezes as pessoas estão frustradas em casa porque Deus não tem feito conforme você pediu.
Mas Deus não teve como te dar algo que você tem pedido, porque você ainda não tem a maturidade, a capacidade de aguentar. Imagina, se Deus vai trazer 1000 membros para a minha igreja, se eu não tenho a capacidade de segurar 500, Ele não vai mandar 1000 nunca. Como que Deus vai me dar milhões se eu não tenho capacidade de cuidar de 100? Então, mas eu acho que eu estou preparado. Aí quando Deus me dá mais, eu afasto dele, em vez de aproximar dele. Você quer conhecer alguém? Dá ele certas coisas, dá ele autoridade, dá ele poder, dá ele dinheiro, dá ele coisas materiais também, financeiro e espiritual. Eu quero conhecer um líder, eu vou dar um departamento para conhecer ele. Eu quero conhecer um líder da minha igreja, eu vou dar uma oportunidade para ele ministrar, para ele orar, para ele louvar, aí eu vou saber quem ele é. É muito fácil também eu falar assim, mas Deus está dando por fulano. Olha, o que Deus está dando por fulano? O que Deus tem para você, não é por fulano. Eu sou o único, não existe outro Kevin Moreira na face do universo, como eu. Tem outros Kevin Moreira em nome, mas em DNA, em preparo, em compromisso. Existe só um Adriano Paz no todo o universo. Existe só um Kevin Moreira em todo o universo. Existe só um Adrian Passou Aguinaldo em todo o universo. Então nós temos que observar o que Deus faz com os homens da Bíblia. Vamos olhar os homens da Bíblia para aprender. Tem pessoas, olha, que Deus trouxe para o Canadá, para a América, em vez de você aprender o inglês, sabe o que você fica fazendo? Você fica aí, vendo no shopping, andando aí, gastando dinheiro, correndo atrás do vento, em vez de você aprender, ter uma capacidade para ampliar a sua capacidade. O dom é de Deus, Deus te dá sem arrependimento, Ele não quer de volta. Mas a capacidade, nós precisamos entender o que Deus está falando conosco aqui. Eu quero te dar uma capacidade para você administrar o que eu te dei. E muitos de nós estamos frustrados porque nós não temos mostrado para Ele que nós somos capazes de multiplicar o que Ele já tem nos dado. Quem tem 1 pode ter 2. Mas sabe o problema? Quem tem 5 pode ter 10. Quem tem 2 pode ter 4. O problema é quando você pega o 1 e você enterra. O que você tem feito? Sabe por que Deus não tá? Você acha que Deus não gosta de você? Porque você tem feito tudo errado e tem culpado Deus e todo mundo, de menos você. Nós olhamos para circunstâncias e situações, culpamos o governo, culpamos a esposa, culpamos os filhos, culpamos todo mundo e não vê que nós também tem coisas erradas. E tem muita gente que não gosta de mim, eu falo que Deus não gosta, mas olha, Ele tem nos dado oxigênio, Ele tem nos dado vida, nós acordamos pela manhã, tem café da manhã, tem almoço, tem janta. Olha que Deus, as poucas coisas que Deus tem feito. Eu vou ler aqui um pouquinho o que Paulo passou, só um pouquinho, para você entender. E nós vamos ver aqui que, se eu for ler isso aqui, se acontecesse comigo, com você, isso aqui, sabe o que você falava? Deus não gosta de mim, Deus não me ama. Mesmo assim, Ele continua pregando o Evangelho. Sabe o problema? O problema é as desculpas que nós arrumamos por coisas que nós precisamos assumir responsabilidade. Nós somos pessoas que aquele que não quer construir nada, uma atmosfera, um ambiente de glória no trabalho, na escola, na família. O problema nosso é nós queremos tudo pronto, nós não queremos construir absolutamente nada. Deus dá a obra-prima, Deus dá as coisas, as ferramentas e a obra-prima para nós construir, mas nós mesmos não queremos construir. Aí nós reclamamos e frustramos, então falamos assim, aí, o que é impossível, deixa comigo, mas o que é possível, você tem que pôr a mão no arado e você tem que construir o ambiente que você quer. Mas aí, sabe o que eu quero? Eu quero tanto o azeite e tanto as vasilhas. Não, meu amigo, traz as vasilhas que Deus vai trazer o azeite. Traz a sua rede, que Deus vai trazer o peixe. Ei, lança o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Você tem que semear, você tem que regar, plantar e regar, e Deus vai dar o crescimento, mas você tem que plantar e regar, meu amigo. O problema é que você quer que Deus planta e rega, e Deus dá o crescimento. Não, e você fica lá na areia, tomando água de coco ali com sua hammock, como é que chama? A rede e água fresca. Não, amigo, você tem que pôr a mão para trabalhar. Eu vi isso, eu gostei muito quando ele falou que, você falou, Deus já fez alguma mesa? Deus fez mesa? Não. Deus fez cadeira? Não. Quem faz isso é o homem, não é isso? Eu não falei isso não, mas outra pessoa falou. Eu tô falando. Mas é parecido, a obra-prima. Deus nunca fez uma cadeira. Não. Deus nunca fez uma mesa e nem vai fazer. Nunca. Quem faz é o homem, mas o que é que ele fez? A obra-prima. A árvore. A obra-prima. E a obra-prima, ele fez a árvore. E através da árvore vem o papel. E tudo. Mas tipo assim, a gente não consegue fazer a árvore. Sim. A gente consegue plantar a árvore. Exato. Mas quem dá crescimento é a terra. Exato. Né, que vem de Deus. Exato. É isso? Agora o que é que ele nos dá? A madeira para nós fazermos a mesa. Então nós temos que administrar a terra, cultivar a terra. O que você acabou de falar? Eu não estou gostando de Deus porque eu não estou usando o que Deus já me deu. E Deus falou assim, primeiro mandamento, está em Gênesis 1, ele falou assim, frutificai e dominai a terra.
Esse foi o primeiro mandamento que Deus deu, não foi os 10 mandamentos. Está em Gênesis 1, 26 ao 28. Ali nós observamos o primeiro mandamento que Deus fala antes de Moisés, antes dos profetas, dos juízes. Deus fala com Adão, ele diz assim: multiplicai e enchei a terra, olha só, dominai-a, tenham domínio. E aqui fala algo muito importante, sabe o que é? Você acabou de falar. A obra-prima Deus dá, mas o que nós faz com a árvore é nossa opção. Eu vou escolher. A gente pode fazer a cadeira, também pode fazer um ídolo. Ou pode queimar. E matar todas as árvores. E procurar no Marte o que tem aqui na Terra. É que isso que o homem está fazendo. Vai investe bilhões. No Marte, o que já tem foi criado, o que a gente tem aqui de graça. Vai criar num planeta onde não existe, onde a planeta Terra existe isso com abundância. O que nós estamos fazendo é acabando com isso. Vamos ler aqui rapidinho. Eu quero só dar ênfase no que o apóstolo Paulo diz, porque o apóstolo Paulo, para mim, depois de Cristo, foi o que mais sofreu. E aqui fala sobre isso aqui. A Bíblia fala várias coisas sobre ele. Eu vou falar uma parte do ministério dele que machucou, irmãos. Olha só. Diz ele assim, em 2 Coríntios, capítulo 11. Olha só, versículo 22. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendentes de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. E eu ainda mais, olha só, ainda mais em quê? Ele fala, em trabalhos, ainda mais do que os demais. Olha só, muito mais. Em açoites. Olha só, em açoites, mais do que eles. E eles quem? Os outros apóstolos, os outros crentes. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Olha aí, recebi dos judeus 55 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apredejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. O que ele está falando aqui? Ó? Só convém me gloriar-me, sabe no quê? A respeito da minha fraqueza. Ele tinha tudo para falar assim, olha só, só sofri por causa do evangelho, mas mesmo assim eu continuo. Irmãos, o que nós precisamos entender é que o apóstolo Paulo, a maioria das cartas que ele escreveu, ele estava em prisão. Ele estava em prisão, tudo para falar assim, cheirando aquele cheiro de fezes e de urina dos outros presidiários, dizendo assim, Jesus não gosta de mim, Jesus não ama. Ele estava constantemente em pressão. Olha só, versículo 28, além das coisas exteriores, me oprime. Olha só, eu estou passando por pressão sempre, cada dia. Por quê? Porque o cuidado com todas as igrejas, ele tinha pressão, uma mente brilhante, Adriano. O apóstolo Paulo, uma mente brilhante. Um homem que podia falar, se defender com advogados, com filósofos, debater com qualquer pessoa. Mesmo assim, um homem com pressões psicológicas. Imagina, a Bíblia fala, depois nós vamos estar lendo sobre isso aqui, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16 ao 18, que ele foi preso e ninguém foi lá defender ele, irmão. Ninguém foi lá ver. Ninguém foi lá assim, como é que você está? Ele foi sozinho, imagina como é que ele se sentiu. Tanto filhos espirituais, ele tem que ouvir isso aqui, ó. Eu vou só te dar um toque aqui. Ninguém, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Mas Deus não desamparou ele. Que isso lhes não seja imputado. Ele praticamente falando assim, aí, o que está acontecendo? Quantas filhas espirituais, mas no momento de desespero ele estava ali sozinho. Com certeza o apóstolo Paulo também pensou assim, talvez como você está pensando. Deus me abandonou, Deus me rejeitou, Deus não gosta de mim. Mas um homem, onde a glória de Deus se manifestou, escreveu mais de 13 livros no Novo Testamento, quase metade do Novo Testamento. Irmãos, como que Deus não gostou dele, mas permitiu que ele foi decapitado. Muitos pregadores da teologia da prosperidade hoje em dia falam assim, o apóstolo Paulo não que acabou a carreira muito bem feita, ele não está numa mansão, num castelo, num iate, nem no jet ski, nem no avião, o iate particular. Ele morreu decapitado. Ele está em pecado, hein, irmão? Olha, o apóstolo Paulo está em pecado. Não está, não. Deus não gosta do apóstolo Paulo. Olha, ele deve estar em pecado. Olha o que está acontecendo com ele. Muitos estão dizendo aí, não, isso aqui não é evangelho. O evangelho é isso, meu irmão. O evangelho é isso. É vida com abundância. Mas essa vida é Cristo. Se eu viver é Cristo, se eu morrer é lucro. Eu
preciso morrer para minha carne. Adriano, o que o povo não quer é igual o apóstolo pregou esse domingo. O povo só desmaia, mas não morre. O povo desmaia, mas não morre. O que é isso? Eu preciso morrer para minha carne. Eu preciso morrer para o mundo. Eu preciso morrer para as trevas e viver em Cristo. Esse é o batismo. Quando eu vou viver em Cristo, Jesus diz assim: sou nova criatura, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo verdadeiramente vive em você, o povo pode fazer o que for. Sabe o que acontece? Até você multiplica. Anda uma milha comigo, não, eu vou andar 2. Deixa eu te dar um tapa no seu rosto, eu vou oferecer meu outro. É difícil, mas isso é o evangelho. Me dá a túnica, não vou te dar só a túnica, não vou te dar meu casaco, vou te dar minha roupa. O que você pedir emprestado, eu não vou só te emprestar, eu vou te dar. Mesmo você sabendo que você não tem como me pagar de volta. Porque o amor, ele supera isso tudo. É difícil sim, mas esse é o evangelho. O problema é que nós temos recebido um evangelho falso. Um evangelho que Deus não gosta de você. Se você está sofrendo, é porque Deus não gosta de você. Para de sofrer. Nós temos ouvido falsas mensagens, como não vou falar nomes aqui. Pare de sofrer. Você sabe do que eu estou falando. Onde só prega o evangelho falso. O evangelho do gospel de dinheiro. E não fala o verdadeiro evangelho, que fala você administrar o que você tem, supervisionar e ter a capacidade de multiplicar o que Deus te deu. E isso é importante, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão a terra. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. A vergonha é o seguinte: a vergonha vem, meu irmão, como prestação de contas. Você tem obedecido a Deus? Você tem sentado para estudar e preparar para isso? Irmãos, muitas das pessoas não querem isso. Sabe o que é? As pessoas querem simplesmente falar assim, ó: olha, pastor, eu só quero ir pro céu. Não quero dobrar nada. Eu não quero trabalhar, não quero produzir. Eu não quero gerar, eu não quero resultado. Quer resultado, mas sem trabalhar, sem produzir. E o problema é o seguinte: isso gera uma frustração. Por quê? Porque eu orei e não aconteceu. Eu jejuei, mas não aconteceu. Obrigado. Eu fiz isso e aquilo e não aconteceu. Irmãos, o evangelho não é fazer e acontecer. O evangelho é confiar e ter um posicionamento e falar assim, ó: eu creio que eu sou filho de Deus. É aprender o novo, sabe? As perguntas certas. Nós temos feito as perguntas certas para ter respostas certas. As pessoas, irmãos, infelizmente, não têm feito as perguntas certas. E eu creio que... Sabe o que Isaú, Jacó? Eu fiquei pensando, por que Deus fala assim, ó: Isaú eu odiei e Jacó eu amei? Por quê? Eu vou falar por quê. A inversão de valores. Eu vou falar o que é. Para Jacó, ele valorizava a primogenitura, ele valorizava o legado. Jacó valorizava a primogenitura de Isaú. Isaú já não valorizava o que ele tinha. E Jacó valorizava o chamado que Deus deu através do seu pai Isaac. A inversão de valores. Isaú queria comida. Jacó queria comida espiritual. Isaú queria coisas temporárias. Jacó quis coisas eternas. Isaú queria comer agora. Jacó queria comer eternamente. Então, a inversão de valores. Por que Deus escolheu Jacó e não escolheu Isaú? Escolhas. Você tem que intensificar a sua escolha. As escolhas, quando a pessoa fala assim, ó: não, mas eu não entendi, eu vou explicar. É o tempo que mais ele tira. Isaú tirava tempo para caçar, para comer. Jacó tirava tempo para aprender com seu pai e com sua mãe. O legado do ministério. Jacó, embora com seus erros, ele não quebrou princípios, ele nunca venderia, ele comprou do seu irmão. Por quê? Porque ele entendia que a promessa estava na primogenitura e ele queria algo espiritual. Isaú não, só queria as coisas terrenas. Quando você escolhe o trabalho acima de Deus, quando você escolhe a escola acima de Deus, a sua palavra, é uma inversão de valores. Então o que você precisa? Esticar a sua tenda e pedir: Deus, me amplifica numa forma que eu vou ter capacidade de buscar as coisas, como Mateus 6,33 diz: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A posição é essa. Deixa eu explicar algo para vocês. A posição é: você tem feito essas decisões? Tomada assim, ó: olha, Deus não gosta de mim, mas será que eu... Por que você acha que Deus não gosta de mim? Deus não gosta das minhas escolhas. Deus não gosta dos meus valores, dos meus princípios. Sabe o que Deus não gosta? Das posições minhas, do foco que eu tenho, das prioridades minhas. Eu tenho ignorado as coisas certas, eu não tenho buscado reino. Olha, me fala aí. Essa semana, estamos terça-feira. Tira domingo, era feriado segunda. De domingo até agora, quanto tempo você tem tirado com Deus? Aí fala os seus valores, os seus princípios. Ah, não, mas eu amo Deus. Deus me entende. Aham. Deus entende que você tira 2 horas no Netflix, 2 horas no Facebook, 2 horas conversando fiado com seu irmão no telefone, o churrasco que você comeu. Mas de domingo até agora, a única vez que você ouviu a palavra foi na igreja. Isso é se você foi, né? Sabe o problema, Adriano? Povo, a mentalidade.
Vou falar sobre mentalidade aqui. Sabe que tem alguns lugares no Brasil e no mundo, na África principalmente e também no Brasil, que não importa não se reformar o parque, não. Construir uma escola, construir um hospital, construir um orfanato. Sabe o que vai acontecer, Adriano? A mentalidade deles são tão perturbados que daqui 2, 3 anos, 5 anos, tá tudo destruído. Não adianta nós dar dinheiro para pessoas assim. Nós temos que construir, sabe o quê? Renovação na mente. A mentalidade está tão pobre, mas tão pobre, que o ser humano está fazendo o seguinte: não, vamos construir um orfanato? Vamos. Vamos construir uma escola, uma igreja? Vamos. Vamos edificar, não sei, não importa o que seja, até um parquinho. Mas daqui a alguns meses, daqui a uns anos, volta lá para você ver como é que está destruído. Sabe por quê? Mentalidade. Mentalidade. O problema é a mentalidade. Oh, coitado de mim, olha só, coitado. Deus não gosta de mim, não. Deus não gosta de suas atitudes. Deus não gosta de sua pirraça. Oh, se Deus não falar comigo, eu não vou para a igreja. Deus não é seu funcionário, seu empregado. Deus não é seu Dini. O problema seu é bico. Faz o bico assim, ó. Não vou. Não vou. Olha só, eu não preciso de você. Você que precisa de mim. Sabe o problema? Essas pessoas são pessoas que não constroem. Essas pessoas, você pode dar 1 milhão, você pode dar 1 bilhão, você pode dar 1 trilhão, que daqui a alguns meses vão pedir dinheiro emprestado para você. O problema deles não é dinheiro. Eles acham que está falta de dinheiro ou falta de alguma coisa. Na realidade é falta de Deus na vida deles. Uau. É falta da capacidade de gerar. Senhor, que eu venha administrar o 1, o 3, o 5, que eu venha administrar as minas, os talentos, não importa o que o Senhor dá na minha mão. A capacidade, a habilidade, o dom, o recurso, as finanças, os filhos, as filhas, a esposa, o marido, não importa o que o Senhor dá na minha mão. Eu vou ter o foco, eu vou falar assim, peraí. Eu não vou ser baseado em pena. Eu não vou fazer as coisas baseadas em pena, mas isso é um investidor. O Deus é um investidor. Deus é um investidor. Ele não vai investir em terra que não produz. Deus não vai investir em pessoas que não estão com as mentes renovadas. Por que Deus não prospera todo mundo? Porque as maioria das pessoas, você quer conhecer alguém? Manda eles ganhar na loteria pra você ver. Eles ganham na loteria, a sorte vem, Deus, que não é Deus, é sorte. A sorte vem, 1 ano depois, eles estão pobres. Você sabia que tem uma pesquisa nos Estados Unidos da América que 70% das pessoas, mais do que 70% das pessoas que ganham na loteria, eles se tornam pobres depois? Por quê? Mentalidade. Deus gosta de você, meu amigo, então você ganhou. Mas é porque você consome no seu próprio pecado. Eles não pensam no reino. Eles não pensam em pastores, em obra missionária. Eles pensam em si. Desculpa, eu tô falando demais. Não. Você tá aqui para falar. Desculpa. Não, você fala duas coisas. Eu ia falar uma coisa que o senhor já falou, que eu ia questionar o senhor sobre Esaú e Jacó. Sim. O senhor já explicou e eu achei super interessante a explicação que o senhor falou. Sim. É bem cabível, né? Ficou bem interessante. Agora o senhor falou uma coisa aí que achei muito interessante. Eu queria conversar com o senhor um pouquinho sobre isso. O senhor falou... Porque o que acontece? Eu vejo que tem pessoas realmente que as coisas são mais fáceis. Parece. Uhum. As coisas caminham de uma maneira mais tranquila. Uhum. Né? E outras, as coisas são um pouquinho mais difíceis. Você tem que suar mais, você tem que correr mais, você tem que buscar mais. Já pensei muito nisso. Já. E também existe também aquelas pessoas que vencem por causa da dificuldade, né? E conseguem, sai lá na frente e vai embora, né? Eu tenho o caso da minha irmã que ela, nossa, para dirigir foi uma dificuldade para me ensinar ela. Mas ela era persistente e ela conseguiu tudo aquilo que ela quis na vida. Sim. Pela dificuldade faz. Mas, e agora? Vamos falar um pouquinho sobre esses dois tipos de pessoas. Umas pessoas, pastor, sim, que a gente, vamos olhar com os olhos mundanos do mundo, né? Sim. Normais. Aquelas pessoas que as coisas acontecem mais fáceis. Sim. Ok? E aquelas pessoas que realmente têm que suar em tudo. Tudo dele é mais complicado. Sim. Olha, eu acho que tudo é complicado, Adriano. Ninguém vê o horário que você acorda, o horário que você vai dormir. Ninguém vê o que você passa. As pessoas que têm uma capacidade, uma sabedoria fora do comum e sabem ampliar isso aí, e sabem usar o dom que Deus deu, existe dom e existe capacidade. Nós temos que juntar os dois. Dom Deus dá, capacidade você tem que amplificar. Você tem que aperfeiçoar o dom, desenvolver o dom. O que acontece? Muitas dessas pessoas acham que é sorte, nunca foi sorte, sempre foi Deus. E além disso, é quanto você tem a capacidade de perseverar e repetir até dar certo. Tem pessoas que são esforçadas.
Tem pessoas que são inteligentes. Minha mãe sempre falava comigo, se ela estiver ouvindo aí, ela vai compartilhar, vai falar. O Kevin não precisa estudar tanto, igual a irmã dele, a minha filha, a minha irmã Karen. Minha irmã sempre ganhou notas boas, só que ela estudava 3, 4, 5 horas, eu estudava 1 hora e ganhava notas até mais do que ela. Por quê? Porque Deus me deu um dom. Deus me deu um dom. Mas ela foi além do que eu na escola, porque ela usou capacidade, ela perseverou e ela fez faculdade PhD e eu não fui até lá. Por quê? Porque minha capacidade, Deus me chamou para outra coisa. Mas eu também reconheço que ela foi mais esforçada do que eu na escola. Muito mais. Então, a minha irmã foi mais esforçada do que eu na escola. Aí antigamente, eu culpava meu pai e minha mãe que não investia em mim. Eu casei cedo, tive filho cedo, fui pro ministério cedo, fui para o exército cedo. Aí um dia Deus falou, não, você poderia ir também, mas você escolheu outras coisas. E eu culpava a falta de apoio. Tem gente que é esforçado. Isso é muito importante você entender, porque quando você entende, são 2 tipos de pessoas. Parece que é fácil, mas quem tem um dom e amplia também o seu conhecimento, a sua capacidade, tudo que é muito difícil parece ser fácil na mão de alguém quem sabe fazer. Ok. Eu vou falar uma coisa pra você. Um exemplo. Entendi. Você acha que é caro para fazer um shower? Eu vou cobrar $500 para fazer um shower no cimento. Só que é fácil para mim, eu faço em 15 minutos, 20 minutos. Meu primo faz até mais rápido que eu. Mas você não sabe fazer, você vai ficar 3 dias lá fazendo aquele shower. E nós fazemos em 15 minutos. Shower é um banheiro. Banheiro. Fazer o piso do banheiro. Um exemplo, tem gente que faz um trabalho no mecânico hoje, eu paguei $700 no meu mecânico. Se eu ficar fazendo, eu nunca vou fazer. Ele ganhou $700 em 2 horas. Mas eu e você não ia fazer. Talvez você, o senhor faça multitask, você da roça lá, você resolve tudo. Eu não. Eu sou um manjaqueca. Entendeu? Eu sou do Canadá, Toronto. Então eu não sei fazer. Então é caro pra você, só que você não entende que aquela pessoa, ela estudou, ela trabalhou. O que ela faz em meia hora, você demora 3 dias pra fazer. Por quê? Porque ela estudou, ela preparou para aquilo. Então eu preciso investir em mim. Eu preciso me capacitar. Preparo. Por que Paulo foi mais usado do que Pedro? Porque ele foi preparado. Então, por isso que ele levou mais pedrada. Quanto mais alto você voar, mais vento forte você vai ter. Quanto mais profundo você ir, mais peixe grande e mais coisas grandes você vai ver. Então, você tem que entender que quando Deus te leva para uma outra capacidade, Deus está falando assim, ó, eu vou te fortalecer na minha graça. Só que não reclama, porque vai vir tempestade, vai vir tsunami. E quanto mais alto você subir, mais pedrada você vai levar. A águia sobe onde nenhuma galinha consegue subir. Então é uma questão de que não é que um é mais fácil, você acha que é fácil, mas tem desafios que eles têm que você não tem, que nós não temos. Tem lutas que eles têm que nós não temos. Por exemplo, eu não posso reclamar porque se eu investir em videogame a vida toda, se eu investir em roupa minha vida toda e não investir nos estudos, como que eu vou ser pregador? Eu não me preparei, eu não estudei psicologia, antropologia, sociologia, eu não aprendi o inglês, eu não aprendi o francês, o espanhol. Eu, pela graça de Deus, eu sei falar 3 idiomas fluentes, às vezes eu posso me arranhar num outro idioma também. Então 4 mais ou menos, que eu entendo. Mas por quê? Porque eu estudei. Então você precisa ver a pessoa e falar assim, olha as escolhas que ela fez. Não é sorte. E também Deus capacitou cada um. Se você tem um talento, Deus me deu 5, você não pode enterrar um que Deus te deu. Você tem que usar o que você deu. Porque se você não usar o que Deus te deu, até o que era seu vai ser dado para aquele que produziu. Então é necessário eu ter identidade que... Outro problema, as pessoas se comparam, olha, eu sou igual meu pai e minha mãe. Não, a sua identidade é encontrada em Cristo. Quando você conhece Deus, você se conhece. O problema é que a pessoa quer se conhecer, nunca vai se conhecer. Você nunca vai se conhecer se você antes você não conhecer a Deus. Vai um ponto aqui. Vou começar a pregar daqui 10 minutos, tá? Se você não conseguir conhecer a Deus, eu escrevi isso aqui. Primeiro, eu conheço a Deus. Depois, eu vou me conhecer. O problema é que quando você tenta se conhecer primeiro, não, eu preciso me conhecer primeiro. A sua dependência sempre vai estar em você. E quando você conhece a Deus, você entende que tudo começa e termina com Ele. Então o problema é mais fácil para quem depende de Deus. É mais difícil quando você se torna independente de Deus. É mais fácil quando você confia e é dependente de Deus. Vai aí a dica. Claro, você pode ter Deus te deu um dom para cantar. Irmãos, se Deus te deu um dom para cantar, você tem que praticar também. O problema é que o povo não quer praticar. Se Deus te deu um dom para pregar, você tem que praticar. Não adianta Deus só te dar um dom, você tem que praticar. Eu invisto horas e horas em estudo, horas e horas em oração, horas e horas fazendo o que eu amo. Se você não usar a capacidade que Deus te deu, o dom é de Deus, a capacidade é com você, meu amigo.
Deus te deu um dom para fazer algo, para cozinhar, mas se você não pratica a cozinha, você vai perder a mão. Então, a diferença entre Cristiano Ronaldo e as outras pessoas, Ayrton Senna, Dom fez Ayrton Senna, mas o que fez ele campeão? A prática. Então, a prática, às vezes, porque o apóstolo Paulo praticou, ele sobressaiu dos outros apóstolos. O apóstolo Paulo nunca viu Jesus, mas ele foi além do que eles, do que os outros apóstolos. Por quê? Porque ele pôs em prática tudo que ele aprendeu. Então ele ampliou a capacidade dele. Então ele falou aqui, eu fiz muito mais em oração, em jejuns, em muita coisa. Então tem pessoas aqui que tem que parar, presta atenção, você tem que parar de ficar na internet, você tem que parar e sentar para aprender algo novo. E tem pessoas aqui que tem que fazer um network, você tem que aprender com as pessoas que já foi além de você. Então busca ajuda. Pede ajuda. O que Jesus está falando na parábola dos talentos e das minas? Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Sabe o que ele estava falando aí? Por que você não pediu ajuda? Mano, por que você não pediu ajuda? Porque você quer fazer tudo sozinho. O cara não é dentista, quer ser dentista. O cara não é mecânico, quer ser mecânico. O cara não é contador, quer ser contador. Não, meu amigo, um dia desse eu ri. Entendeu? Por quê? Porque eu tentei fazer tudo antigamente, Adriano. Eu tava ligado no 220, ainda continuo ligado no 220. Deus falou, calma aí, meu amigo, calma aí. Ei, pede ajuda. Pede ajuda. Ei, mas também não vive só pedindo ajuda, mas pede ajuda. Me ajuda no inglês, me ajuda aí na minha voz aqui, ó. Me ajuda aí para me ministrar, para me pregar. Pergunta ao seu pastor, pergunta à sua esposa, ao seu marido, os seus filhos, aonde você está fraco, onde você tem falhado. Pede ajuda. O seu pastor, alguns mentores, você que quer louvar, adorar, você que quer pregar, procura ajuda aí, onde eu posso melhorar aí. Então tem pessoas, irmãos, quanto mais preparado, mais usado. Então aumenta a sua capacidade, nunca para de aprender. Então o dom está dentro de você, mas a capacidade, você precisa aumentar a sua capacidade para falar assim, ei, peraí, quanto mais vasilhas eu tiver, mais a gente vai vir. Quanto mais livros eu ler, mais eu vou aprender. Só que o problema hoje em dia, o povo nem quer ler mais. Eu brigo com meus adolescentes sempre. Tem um filho adolescente, falo, mano, você tem que ler. Tem que ler, cara. Você tem que ler. Essa geração de micro-ondas, de Nutella aí, tá por fora. O camarada quer ser advogado, ou geração aí jovem, vai estudar, mano, vai ler. Você tem que ler. Se você não ler, você vai chegar em lugar nenhum. Eu lembro, Adriano, minha mãe pode falar isso aí, meu pai, Deus o tenha, levou. Mas sabe como é que eu fazia quando eu era jovem, adolescente? Na minha idade, meus 12 aos 16 anos. Se eu me via em biblioteca lendo. Nos 12 aos 16 anos. Sempre fiz minhas coisas erradas, escondido. Mas eu sempre ia para ler. Sabe o que eu lia? Enciclopédia. Eu lia tudo. Sabe por quê? Porque mas o povo fica aí hoje em dia, meu irmão. Olha só. Aí você escolhe, irmão. Eu não sei você, mas sabe uma coisa? Quando eu falo que what time is it church? Time of revival. What time is it church? Time of revival. Muitos vão estar com nós nos estádios cheios, nas igrejas plantadas para o mundo afora. Mas muitos vão ver para a televisão, na internet, vai falar assim, ó, olha, o pastor sempre falou, e hoje tem a igreja 24 horas. Qual lado que você quer estar? Ali ministrando sobre os enfermos e profetizando avivamento sobre lá no BMO Field, lá no Roger Center, ou você vai ficar do outro lado da tela falando assim, eu podia fazer parte dessa história. Você pode fazer parte agora. Começa a agir. O problema dessa geração, sabe o que é? Pastor, nunca me deu oportunidade. Vem pro estudo pra você ver se eu não te dou oportunidade. Vem pra oração de madrugada se eu não te dou oportunidade. Se Deus não vai te dar oportunidade. Mas cola junto, mano. Você quer pregar, mas não vem pro estudo. Você quer ensinar, mas não vem pra oração. Você não lê, você não estuda, você não jejua, você não anda com águia, parecendo uma galinha aí, sem cabeça. Porque se não anda com águia, mano, vai acordar pra vida. Você acha que eu vou dar? Você é um patrão aí, você vai dar alguém para aprender uma profissão que nem é labor direito? Orelha seca, que não gosta de trabalhar, chega atrasado no trabalho. Hoje mesmo mandei um cara embora porque ele ficou me esperando. Eu esperei ele quase uma hora lá na igreja. E falei, pode ir embora, mano. Eu tô chegando. Não, você pode estar chegando que eu já tenho um próximo apontamento. Não perde meu tempo. Meu tempo é precioso. E desculpa aí, porque aconteceu muita coisa hoje aí, pode me falar a mesma coisa. Eu tô falando com você, mas você pode me cobrar também. Pode me cobrar também. Entendeu? Embora que o senhor é minha ovelha, mas você pode me meter bala também. No físico, eu sou da idade de ser seu filho. Mas no espírito, eu sou seu pastor. Amém? Mas tem que corrigir. Nós temos que ter essa amizade. Você tem essa aberta. Mas sabe o problema da nossa geração hoje em dia, Adriano? Quer tudo sem fazer nada. Não quer ler, não quer estudar. Ou, eu vou falar para alguém aqui, ó, que tá ouvindo aí. Olha, faculdade é muito importante, tá? Mas você quer ser ahead of the game? Coloca em prática tudo que você aprendeu na faculdade. Porque se você não trata o cleaner direito, como é que chama cleaner em português? Faxineiro. Você não tratar o faxineiro direito, meu amigo, sabe o que vai acontecer? Deus não vai te honrar, não.
Deus quer que você honra pessoas acima de você, do seu lado e abaixo de você. O problema seu, sabe o que é? Você trata bem o CEO, o dono da empresa, mas você não trata bem o faxineiro. Deus está vendo, tá? Deus está vendo. Deus não gosta da sua atitude assim de soberba, de orgulho. Deus não, irmão, Deus abate o soberbo, ele exalta o humilde. Eu sempre tratei todo mundo igual, Adriano. Não importa se você tem 1 bilhão, não quer nem saber. Eu não estou no bolso de ninguém, eu estou no bolso de Deus, do Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E Ele sabe onde está tudo escondido, diamante e ouro. Eu não preciso pedir, eu não preciso chorar, eu não preciso beg, como muitos pastores falaram, para de beg, eu não estou begging não. Tem gente que me critica falando que eu tô begging. Eu não beg não, eu tô apostando ali como transparência, coisas que vocês não fazem. Tudo que eu recebo eu tenho como provar. Eu tenho que mostrar meu T4 aqui e falar assim, ó, isso aqui que eu ganho aqui, o T4, e eu mostro com o meu contador. Vocês não fazem isso. Vocês são um bando de sem vergonha, é isso que eu tô falando. Entendeu? Infelizmente o povo me critica, mas fica aí, ó, toma vergonha na sua cara, cuida da sua vida. Você tá entendendo? Porque muita gente aí não faz o que nós fazemos. Paulo falou, eu faço muito mais do que vocês. Sabe que vocês fazem muito? Falar muito. Falar muito, ó, isso não é de Deus não. Age, que as suas palavras sejam maiores do que as suas palavras. As suas palavras não, a sua ação seja maior do que as suas palavras. Deus não gosta disso não. E isso tem consumido a igreja. O povo está falando demais. Sabe por que o povo está frustrado, Adriano? Porque o povo está cansado de ouvir pastor só prometer, igual político. O político promete demais, não faz muita coisa. Deus está cansado de pessoas assim. Irmãos, nós temos que fazer mais e falar menos. Fala igual papagaio, mas e fazer? Qual as suas obras? Deus quer isso aí, nós precisamos mostrar. E quem é bom em desculpas, meu amigo, quem é bom em desculpas só é bom nisso. Eu vou falar de novo, quem é bom em desculpas só é bom em desculpa. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Então que nós sejamos mestres em diretas e não indiretas. O problema é que nós temos gerado uma geração de filhote que é mestres em indiretas e não mestres em diretas. Nós precisamos ser mestres em direta. Mateus 18, se tiver algo contra o seu irmão, chega perto dele ou dela. Nós estamos tendo um debate enorme. Eu vou aqui já falar aqui para todo mundo aqui, ó, já da nossa igreja, já vem um recado direto do céu. E para quem não é da nossa igreja, não vou pedir ninguém para não vacinar ou para vacinar. Tem gente com essa palhaçada aí, Adriano. E quem, olha só, falando assim, ó, se você não tomar a vacina, você não pode ficar junto comigo. Então já vou falando, ó, se eu não vou tomar vacina tão cedo, talvez daqui uns 10, 15 anos, 20 anos, Jesus não voltar até lá, eu vou pensar em tomar. Eu tô falando, tá bom? Então o que acontece? Se você não se sente confortável em estar conosco, procure outra igreja. Procure outro lugar. Porque ali na nossa igreja, eu tô ali para pregar o evangelho. Jesus tocou em leprosos. Me dá sua mão aí, Leandro. Ele tocou em leprosos. Imagina se eu fosse um leproso e você é Jesus. Ele tocou. Imagina eu com o Covid e você, Jesus. O que você fazia? Você tocava e falava assim, seja curado em nome de Jesus. Então, meu amigo, então assim, eu vou falar de novo. Eu não vou forçar ninguém a tomar vacina. Eu não vou forçar ninguém a não tomar vacina. Isso é problema particular. Eu prego o evangelho. Eu vou pregar o evangelho. O evangelho que liberta. É o evangelho que tem o poder. Eu sou comedor de arroz e feijão. Você tá entendendo? Então, assim, o povo hoje em dia, Deus não gosta de mim. Deus não gosta de você, que você nem você se gosta. Você tem que aprender. Tem que ter. Eu vou só corrigir, eu vou só voltar a falar um pouquinho aqui. Duas coisas. Amém. O Kevin é meu pastor, eu conheço ele, convivo com ele, lá na igreja. Ele não fala pra ninguém não tomar e nem tomar. Amém. Ok, gente? Eu sou testemunha disso. Então ele não fica falando, não, ninguém toma. Não. O que ele falou aí, você tem a sua liberdade de fazer aquilo que você entende que você deve fazer. Voltando da mesma maneira, as mesmas atitudes, né, que nós temos aqui, como nós podemos ter Deus na nossa vida, né? Depois eu vou voltar um pouquinho aqui, mas eu queria só continuar aqui. Então, na igreja do Kevin, você tem a liberdade, ok? Então, mas só que hoje está um pouco difícil, porque as pessoas estão querendo julgar o próximo com a atitude dele, né? Então, cara, eu tenho a liberdade de tomar ou não tomar. E você tem a sua liberdade de tomar ou não tomar. A escolha é sua, né? Amém. Então eu não vou obrigar você a não tomar. E não vou obrigar você a tomar. Né? Deus nos deu essa liberdade. Isso aí. E aqui no Canadá, nós não somos obrigados a tomar. Não. Né? Nós temos essa liberdade ainda. Não Amém. É isso? Amém. Então, fora disso, não vamos criticar ninguém. Amém. Para que nós criticar? Nós vamos perder tempo, não é isso, querido? Se você tomou sua vacina, você está bem, confortável, aleluia, glória a Deus, sabe? Se você não vai tomar, não tomou,
A escolha é sua. Glória a Deus. Ok? Então não interprete a pessoa com a atitude pessoal dele. Né? Eu queria voltar aqui. Amém. Eu achei super interessante duas coisas que o senhor falou. Eu Sim. vou voltar aqui um pouquinho da minha atitude Sim. dos anos 2006, né, onde eu cheguei nessa conclusão que Deus não gostava de mim. Né? E foram momentos muito difíceis, é isso que eu estou voltando para cá. Não foram momentos muito difíceis da minha vida, mas muito difícil mesmo. E por que eu estou falando com vocês? Porque é uma porta muito perigosa. Muito perigosa. Eu acredito que é uma armadilha do inimigo, ok? Porque eu comecei por essa porta, Deus não gosta de mim. Daí eu comecei a ter um probleminha com a igreja, Kevin. Deus não gosta de mim, a igreja também. Daqui a pouco eu já estava totalmente procurando em ser ateu. Sim. Sabe? Daí eu já pronto. Daí eu falei, Deus não existe, isso não é. Né? Então, Sim. o que leva a gente, né? É uma semente plantada, tá? Deus não gosta de mim, é uma semente plantada. Ouvi uma mensagem que eu achei fantástica. O cara perguntou pro pastor, falou: Cadê Deus agora? Cadê Deus? Tem um monte de gente morrendo aí de Covid, né? Cadê Deus agora? Daí a pessoa falou: olha, sabe onde Deus está? No mesmo lugar onde ele estava quando o filho dele foi humilhado, cuspido, crucificado, botaram uma coroa de espinho na cabeça dele, pegaram a roupa dele e dividiram. O meu Deus está no mesmo lugar onde ele estava 2000 anos atrás. Eu achei isso fantástico, né? Então, quando nós vemos a nossa situação, falo para você que está aí, meu querido, não sei que situação você está passando. Eu sei que a minha foi muito difícil. Eu passei por uma situação muito, muito delicada. Eu vi as coisas subindo, as coisas que eu mais queria, as coisas que eu mais amava, foram desaparecendo da minha mão. E há umas 2 semanas atrás, me aconteceu um problema, uma sequência de problemas, e veio aquele sentimento que eu tive naquele tempo atrás. Sim. Qual é a diferença daquela época para essa época? Sim. Eu volto aqui do que ele está falando. O que eu senti, por isso que eu vim à tona dessa conversa, nós tive a semana passada com o pastor Edson, estou tendo agora com ele, porque achei ela muito importante. Por que ela veio agora em mim e não ficou? Porque eu estou caminhando. Sim. E eu estou querendo amar Deus cada vez mais. Então eu acho que o que me ajudou foi isso. Eu estou querendo buscar Deus cada vez mais. Eu estou querendo ficar próximo de Deus cada vez mais. Então, os problemas nós vamos ter sempre. Sim. Né? Então, o que eu vendo aqui, meu querido, como eu voltei, não sei qual é o problema que você está. Ok? Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil. Né? Mas a solução está aí. A solução do seu sucesso, ele acabou de falar aqui, ok? Por exemplo, o pastor está acompanhando comigo já há 2 anos e eu já estou falando com ele já há muito tempo, vou fazer um estúdio, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E esse estúdio está fechado há quase 3 anos, que nós tínhamos uma televisão aqui, eu parei, fechei, pá. E o que acontece? Eu só ficava naquela, eu vou, e ele me puxou a orelha muitas vezes. Sabe? E Deus mandou outras pessoas falar comigo. Aleluia. Sabe? Mas o que acontece? Eu estava com medo. Eu estava adiando, né? Adiando. Daí a gente, ontem aquilo que você falou, né? Você não se esforça, né? Você fica num lugar cômodo, porque tudo que você quer realmente é difícil. Sim. Né? Você quer se formar um médico, são 8 anos. Você quer se formar um advogado, são 5 anos ou 6 anos. Né? Quanto mais você vai ganhar financeiramente, ou mais você tem que se dedicar.
Sim. Né? E você vai para uma universidade, você vai estudar muito. Sim. E vai gastar muito para quando você se formar, você chegar. Sim. Né? Então tudo na vida nós temos que passar por tem um preço a ser feito. Sim. E muitas vezes eu vejo lá, eu voltando no passado, eu perdi meu casamento. Ela teve falha? Teve, mas eu também tive falha. Se eu tivesse buscado, se eu tivesse estudado, se eu tivesse na época gastado tempo e tempo no que era necessário, teria salvo. Sim. O meu business que eu perdi, se eu tivesse estudado sobre o business, tivesse investido, teria sido salvo. Sim. As pessoas pararam de falar comigo porque eu fiquei revoltado. Sim. Adriano, eu quero tocar um negócio que a pessoa me deu meu coração aqui. Amém. Tudo que Deus te dá, Ele te deu a capacidade para você multiplicar. Você não devolve a Deus o que Ele te deu. Lembra quando aquele servo entrega um e fala, e o que Deus fala com ele? Servo infiel. Ele devolveu para ele o que ele enterrou. Por que você não multiplicou? Então, se Deus nos dá algo, é porque Ele tem certeza que você não vai devolver o que Ele te deu. Deus quer que você dá multiplicado. Aquele que teve 2 trouxe 4, o que teve 5 trouxe 10. O que eu quero dizer com isso? O problema é o seguinte, a pessoa, Deus dá um casamento, Deus dá um ministério, Deus dá o que seja, e eles acham que tem que devolver para Deus o que deu. Não, Deus quer de volta, mas com multiplicação, frutificação. Aí que tem um problema, que nós frustramos. Deus não gosta de mim. Peraí, o que Deus falou com Jó? O que Jó falou com a situação que até passou? Olha, ele falou, a mulher dele falou assim, maldiçoa o seu Deus e morre. O que ele falou? Como fala os malucos, mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o Deus, o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Eu vim para essa terra e não vou voltar. Mas bendito seja o nome do Senhor. Então o que acontece? Ele tá multiplicando, assim, ele não tá reclamando do que tá acontecendo. Jesus ele morreu na cruz por nós. Então, Deus não poupou nem seu filho. Mas o que ele deu pro seu pai de volta? As ovelhas que o pai deu para ele. Ele multiplicou. Ele deixou 11 discípulos capacitados. 11 discípulos capacitados. E olha onde nós estamos hoje. Porque o que Jesus fez na cruz. Então, nós temos que olhar e começar a observar. O que eu tenho já vivo aqui? Eu lembro, Adriano, você estava aqui, ó, pensando em... Estava praticamente morto esse estúdio. E ressuscitou. Não por causa do Kevin. Não por causa da missionária Margarida. Não por causa de ninguém que profetizou. Foi Deus que ressuscitou através dos seus servos. Então você tem que multiplicar e dar trabalho para multiplicar. Você não é só plantar e regar. Você tem que deixar Deus ser Deus. O que é possível, faça. E o que é impossível, deixa para Deus. Então o ser humano hoje está tão preguiçoso que quando ele vê uma internet, não sabe como aquela pessoa chegou lá. Não sabe as noites, o sacrifício. Você quer algo que... Quando alguém quer algo muito caro, uma casa, um carro, algo muito caro, a unção, um dom, eu sempre pergunto, você está disposto a pagar o preço por isso? Como assim? Irmão, a única coisa de graça foi salvação. O restante, meu irmão, você tem que pagar um preço. Um alto preço, Adriano. A única coisa de graça na Bíblia, mesmo assim, foi o sangue de Jesus, foi a salvação, queridos. O problema dessa nova geração é esse aí. E toda essa geração, não, que isso, recebe. É muito fácil falar recebe. Não, amigo. Te prepara para receber. Deus não vai ampliar a sua tenda, Deus não vai trazer crescimento se você não tem a capacidade, se você não tem as vasilhas, as redes, até o barquinho para carregar. Lembra com o barquinho estava estourando ali, estava as redes estourando, aí Pedro, Tiago, João e André teve que chamar os outros barquinhos para lá pegar os peixes? Irmãos, infelizmente o povo está querendo muito crescimento. Você quer um crescimento, sim, extraordinário. Mas você está preparado para esse crescimento? Vou falar sério aqui agora. Chegar em umas 10 mil pessoas ali na 2125 Western Road. Não tem espaço. Abre o espaço que Deus vai trazer as almas. Essa é uma mensagem que Deus está falando até comigo aqui agora. Abre espaço, porque Deus vai amplificar. Aí o povo fica aí reclamando, Adriano. Meu casamento, meu isso, meu assado. Irmãos, você está disposto a consertar? Você está disposto a ter aquela inteligência emocional para perdoar? Você está disposto a ser equilibrado emocionalmente para aceitar aquele perdão, que é a misericórdia, uma pessoa que te machucou, enfim. Irmãos, é muita coisa que nós precisamos entender. Eu falei um pouco sobre inteligência emocional, Adriano, algumas semanas atrás, depois você vê a mensagem, está no Facebook, inteligência emocional. E uma das coisas que você tem que entender, irmão, é amar incondicionalmente.
Você tem que amar, você tem que ser grato. Isso é inteligência emocional. E as pessoas não tem como você murmurar e reclamar e agradecer ao mesmo tempo. Não existe isso. Não adianta eu falar pra você assim, sou muito grato, agradecer por sua vida, aí começar a murmurar e reclamar. Não, isso é... Então é isso aí. Uma das coisas, meus queridos, eu tô falando sobre sobre o que eu passei como exemplo, né? Que eu posso falar para vocês. E eu aprendi isso. Eu murmurava muito, sabe, pastor? Sim. Eu reclamava muito. Eu também. Eu falava o tempo todo, mas minha vida é isso, minha vida é aquilo. Daí, hoje, eu lembro de uma coisa fantástica. Se vocês pararem para ver, os filhos de Jacó, eles iam ao Egito buscar mantimento. Sim. Não é isso? Sim. Eles iam o quê? Alguns dias. Sim. Não era? Sim. Eles saíam ali da terra Sim. deles, iam buscar mantimento do Egito em poucos dias. Depois, para voltar, eles ficaram 40 anos para fazer o caminho que eles faziam em poucos dias. Mas por quê? Eles ficavam reclamando o tempo todo. Ficava reclamando. Isso foi uma grande maldição que eu coloquei na minha vida. Uau. Eu reclamava demais. Eu só ficava olhando para os outros lados. Sabe, gente? Às vezes não, nós precisamos parar de reclamar, agradecer, sabe, querido? Eu sei que é difícil agradecer quando tudo tá difícil. Eu sei disso. Primeiro, tem uma história fantástica, sabe, pastor? Sim. O rapaz estava andando, é uma história antiga, a pessoa estava andando na calçada com um sapato furado, não sei se alguém se alguém já usou um sapato furado. Eu já cheguei a usar um sapato furado, daí a gente coloca papelão embaixo do furado. Mas então, você... Deixa aberto que tá um pouquinho quente. Obrigado, querido. Ele estava andando e comendo banana, pastor. Sim. Daí ele começou a maldizer. Uau. A reclamar da vida, a reclamar com Deus. Falou, cara, eu tô andando aqui atrás de trabalho, com sapato furado nesse sol quente e comendo banana. Que vida é essa que eu tenho? Daí ele olhou para trás e viu um barulho. Daí tinha um aleijado se arrastando atrás dele, comendo a casca da banana que ele jogou. Uau. Isso é uma história, eu sei que é uma história, mas é muito interessante. Muito interessante. Sabe, nós temos que agradecer a Deus, primeiramente, pela saúde que nós temos. Quantas pessoas que estão imóveis. Tantas pessoas que perderam coisas, sabe, eu não quero nem falar porque pode ter alguém que tá vendo e é realmente dolorido. Você perdeu uma pessoa muito próxima de você. Né? Quantas pessoas que estão passando por isso, nós estamos aí caminhando, tendo tanta oportunidade ainda, né? Então, enquanto eu ficava reclamando, minha vida estava lá embaixo, pastor. Sabe, minhas coisas não iam, mas não andava mesmo, sabe, não andava mesmo. E eu sou talentoso, eu tenho várias de uma profissões. Amém. Sabe? Eu queria aqui agradecer, gente. Nossa, quantas pessoas maravilhosas estão aqui. Não sei que você conhece essa senhora aqui, é Vânia Moraes. Linda, um beijo pra você, sou seu fã, tá bom? Essa é a mãe do Kevin, Deus abençoe a senhora. Amém. Tá? Thaís Lima, um beijo, linda, você é muito linda. Isalena Ranzel, Bandeira. Grande abraço, querido. Obrigado pela sua participação. Amanda, muito obrigado pela sua participação. Thaís, obrigado, gente. Rodrigo Alves. Missionária Margarida, Tamires. Muito obrigado pela sua participação. Tá aqui conosco. Olha... Obrigado pelos comentários de vocês, gente. Isso é muito importante, vocês participarem, sabe, falar o que vocês estão, o que está acontecendo. Essa que falou que a Rangel falou que passou, que ela agradece a Deus por tudo que ela passou, né, que também não foi fácil. A nossa querida Margarida, sabe? Margarida é uma bênção. Bruna, muito obrigado pela sua participação, sabe, gente? Bênção. E Marceline Lopes, obrigado, gente. Obrigado pela participação. Sabe, pode fazer pergunta, gente. Vocês podem fazer pergunta. O pastor está aqui, tá bom, para responder. Tem algo para ministrar, Adriano, se eu tiver? Tem alguns minutos ainda? Tem, sim. Tá. O que Deus colocou no meu coração, que tem pessoas aí que estão tão focados, entendeu? Na decepção, sabe? São decepcionados. Aí nós sempre crê, né? No GPS, no Siri.
Mas Deus está falando, espera mais um pouco. Você confia numa voz, no GPS. O GPS me levou... Eu fui para os Estados Unidos em 2014 para ministrar, 2013, 2014, se não me engano. Foi até com uma irmã abençoada, a irmã Zília, uma senhora, se ela estiver me ouvindo, Deus abençoe você, irmã Zília. E nós tomamos a estrada errado, Adriano. Eu fui perto de Montreal. E para atravessar, em vez de atravessar por Buffalo. O GPS me levou no lugar errado. Se nós confiamos no GPS, se nós confiamos no piloto, por que nós não confiamos que Deus está falando, espera mais um pouco? Aguenta mais um pouco. Olha só, Deus, ele não apenas gosta de você, Ele te ama, mas nós precisamos confiar nisso, acreditar nisso. A dificuldade é realmente crer, Adriano. Crer nisso. Então, espera mais um pouco. Né? O GPS que leva nós no destino, onde nós devemos chegar, nós precisamos crer que a palavra também nos leva ao destino. Deus não irá fazer algo por nós. Deus vai fazer o que é impossível. O possível Ele vai deixar por nós fazer. Então quem fez o GPS? Um homem. O carro, um homem. Mas quem deu vida e fôlego, quem pode mudar nós e levar para um canto para o outro, igual fez com Felipe, igual fez com Elias. Irmãos, Deus ele tem capacidade de nos transportar, igual usou o peixe grande para transportar Jonas. Então, nós estamos tão dependendo da tecnologia, tão dependendo das coisas do homem. A realidade é essa, nós estamos dependentes de nós mesmos e as coisas que o homem criou, e não dependente do que Deus é e o que Ele criou. Deus, Ele quer que você saia fora, se livra disso aí. Sai fora desse sistema do que o homem fez, do que o homem está fazendo. E entra no reino dele. Onde ele governa, onde ele cria, onde ele te deu a obra-prima para você construir. E isso é fundamental. Nós temos que divorciar do homem, divorciar das coisas que o homem faz e fez, para nós casar com as coisas do reino, com o rei Jesus. E isso é conversão, isso é mudança de vida, isso é o evangelho. O evangelho é um reino, é um rei, com o governo dele. Nós estamos colonizando a terra com a cultura do reino. Então é um posicionamento. Quando eu entendo que eu sou filho, que eu sou filha, não, você já é abençoado. Você já é abençoado. Então eu preciso amadurecer, que Deus não vai abençoar crianças maturas, né? Senão nós vamos matar os outros e matar a gente. Ele vai abençoar um homem adulto, uma mulher adulta. Irmãos, eu já pequei, eu já fui tudo que eu falei que nós já fomos mentirosos, adúlteros, de tudo. Mas aquilo lá não te define mais. Você agora, meu irmão e irmã, você é amada, você é amado. Você é perfeito, você é linda, você é lindo. E você precisa se perdoar. Então, infelizmente, o ser humano, hoje em dia, ele crê mais no governo, mais no mundo, que o mundo diz, do que Deus está dizendo, ou já disse. O que Deus já disse, já está na palavra, já está escrito. E tem muita gente aí falando coisas que não está mais escrito, Adriano. Estão crendo mais em coisas que não está escrito do que crer no que já está escrito. Então, eu quero te desafiar agora, no nome de Jesus, e orar por você daqui a pouco. Para que você venha entender que isso aqui é suficiente, a Bíblia é suficiente, a palavra é suficiente, eu não preciso aumentar ou diminuir. Não. Então o problema é que ele começa a inventar histórias, entendeu? Não cai uma folha do galho de uma árvore sem a permissão de Deus, isso não é bíblico. Eu queria falar uma coisa aqui, pastor, que veio agora no meu coração, é que eu, por vir de uma família muito pobre, eu sempre me preocupei muito com material. Sim. E o que nós temos de mais importante... E a gente esquece. Sim. É o espiritual. Porque esse é imortal. Sim. A nossa vida espiritual é imortal. E a gente fica preocupado com a vida carnal. Com as coisas, com as bênçãos carnais. Né? Que logo vai embora. E nós esquecemos o mais importante, que é o nosso espiritual. Sim. Né? Que é a nossa vida eterna. Que é essa sim que Deus, que nós temos que nos preocupar com ela. E uma outra coisa que eu queria falar, que... nós temos muita tendência de querermos o milagre. O milagre é muito fácil, né? O milagre é muito fácil. E eu queria para você que está aqui me ouvindo, que o milagre só vai acontecer na sua vida, o milagre significa o impossível aos olhos humanos, né? Existem curas muito simples em lugares pobres porque não tem médico. Verdade. Mas aqui nós temos grandes médicos, então o milagre só acontece com o impossível. Então não espere um milagre na sua vida financeira, não espere um milagre no seu casamento, não espere um milagre no que você pode fazer.
né? Se você está com algum problema no seu casamento, então trabalhe em cima dele, procura profissionais para te ajudar, procura o que tem disponível para você. Você está com problema no seu trabalho, resolva, procura as ferramentas para resolver. Você está com problemas financeiros, busque solução, estude, trabalhe em cima disso. Porque tudo que eu perdi foi esperando que as coisas acontecessem como um milagre. Né? A gente não estuda, a gente não faz um orçamento, não se programa, né? E quer que as coisas aconteçam milagrosamente, né? Então, a minha palavra que eu tenho para você, isso é hoje, meu querido. Eu sei que existem locais que nós nos colocamos na vida, que a vida nos direciona. Às vezes eu concordo com você que às vezes nem foi você que te levou para aquele local. Ok? Eu acredito que tem pessoas que é difícil, às vezes, para numa situação, pastor, que nem foi ele que colocou. Eu nunca tive de responder nenhuma algo jurídico por mim mesmo. E eu já tive de responder já tive de ir em 2 cortes por outras pessoas. Uau. Por atitude de outras pessoas. Então existem ocasiões que você vai estar em uma situação difícil que não foi você. Mas não se desespere, querido. Não se desespere. Tá bom? Procura o Senhor. Ele sim. Olha, não existe amor maior do que amor de mãe. Né? Deus, aqui na terra, nós estamos falando, né? Deus comparou o amor dele ao amor de mãe. Né? O único amor que ele compara é o amor dele comparado com o amor de mãe. Né? E ele fala, né? Jesus depois vai falar lá na frente, né? Pode um filho pedir pão para uma mãe e a mãe dá pedra para ele? Né? Agora, se nossa mãe cuida, não vai deixar a gente passar por frio ou necessidade que a gente não suporta, imagina o Papai do Céu. Né? Eu sei que existe um momento que você pode estar passando, que você acha que não tem solução, mas tem. E essa solução chama Jesus Cristo. Essa solução chama Papai do Céu. Okay? Se você se pegar com Ele, ok? Não sei onde você está agora, mas se você quiser, pode entrar em contato conosco. Tá aí as redes sociais do pastor, tá a nossa. Onde você estiver, a gente vai encontrar um homem de Deus, uma igreja. Nós não estamos chamando você para vir para a nossa igreja. Nós não estamos aqui para isso. Amém. Okay? Nós não estamos aqui para isso. Amém. Nós estamos aqui para levar a você uma palavra de conforto, Amém. uma palavra que possa te ajudar, você, a sua família, a sua casa. Ok? Então, se você não está aqui, ou se você está aqui em Toronto mesmo, você pode conhecer a nossa igreja, mas de repente você não agrada, não tem problema. Tá ok? Porque nós estamos aqui para levar uma palavra de conforto. Verdade. Tá bom? Nós temos muitas igrejas aqui que falam português, que você vai ser bem-vinda nela, porque todas são no reino de Deus. Amém. Ok? O pastor vai falar, vai dar uma terminada, eu vou falar novamente, o pastor vai orar. Se vocês quiserem alguma oração, pode mandar aqui agora, que daqui a alguns minutinhos o pastor vai estar orando por você. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, né? Um abraço para todos vocês. Principalmente nossos irmãos e irmãs do mundo inteiro que têm ouvido a gente. Eu agradeço pela essa honra, esse privilégio de estar compartilhando aqui, em nome de Jesus. E olha para Jesus, não olha para mim, sou falho, nós somos pecadores, mas é necessário que nós olhemos para Cristo. E isso é muito importante, irmãos. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus está nos observando. O que você tem feito, o que Deus tem te dado nas suas mãos. Vamos construir. Lembra, Deus aí conhece o nosso coração, nosso íntimo. E tinha homens que estavam construindo a Torre de Babel. E eles eram homens maus. Tem coisa que nós podemos construir para a glória de Deus. E tem coisa que um homem constrói para a sua própria glória. E por isso que ele se frustra. Porque ele quer Deus fazendo o que ele quer na terra. O homem e a mulher, ele quer que a glória é para ele. Então Deus não permite certas coisas. Por isso que Deus confundiu e mudou as línguas. Então o que você tem construído? A boca fala, o coração está cheio. Então o que nós tem falado, tem construído, tem trazido amor, graça, misericórdia, compaixão. O que nós tem falado vai produzir o que você vai plantar, vai produzir o que você vai construir. Né? Deus dá instruções para Noé, Deus dá instruções para Moisés. E Deus está te dando instruções agora. Qual a instrução? É a palavra, olha para a palavra.
Igual o Adriano falou, tem várias igrejas aqui, é um reino debaixo de um rei. Então, onde Deus quer te plantar, eu sempre falo isso. Talvez Deus quer que você seja plantado na Torch, ou Deus quer que você seja plantado em outra igreja. E isso está tudo bem, está tudo certo. Entende isso? A boca fala que o coração está cheio. Mas o que nós temos construído? Nós temos expandido a unidade do reino ou dividido? Irmãos, é triste porque eu não gosto de ver falsos profetas. Existe sim verdadeiros profetas e falsos profetas. Verdadeiros pastores e falsos pastores. E também existe igrejas verdadeiras e igrejas falsas. Existe sim império e não reino. Existe Satanás, que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Eu vou passar para o Adriano, nós iremos orar por você. Amém. Crendo que você é o maior milagre, irmãos. O Adriano falou algo muito forte aqui sobre milagres. E o maior milagre chama-se a salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. É o valor mais importante que nós temos. Eu quero fazer um apelo aqui, mas antes primeiro eu vou fazer um apelo. Meu querido, daqui a pouco eu vou falar o pedido de oração da irmã aqui, mas eu vou falar esse apelo aqui que deu no meu coração. Aonde você estiver agora, querido, ok? Se você está ouvindo o vídeo ou você está ouvindo a live, você pode agora. Nós temos o costume de falar, nós somos cristãos. Sim, nós somos cristãos, nós acreditamos em Cristo, mas a palavra de Deus, ela deixa muito bem claro. Não sou eu, não é o Kevin, é a Bíblia. Ela fala que você tem que aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador em público. Você tem que falar, olha, eu aceito, Ele é meu Salvador. Eu não tenho vergonha de falar que Ele é meu Salvador. Ok? E nós estamos aqui para isso, querido. Se você está afastado, como eu estive por 10 anos afastado. Cara, minha vida foi muito difícil. Hoje, eu retornei para o Senhor. Tem um filósofo, que ele é ateu, e ele fala que gostaria muito de ser cristão, porque nós temos essa certeza, sabe? Nós temos essa certeza que ele não tem. Ele é um homem super inteligente, sabe? Mas nós temos essa certeza da salvação através do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, se você está afastado, sabe? Volte para o braço do Senhor Jesus, tá bom? Se você está aqui em Toronto, nos procure. Volto a falar, nós não estamos querendo que você venha para a nossa igreja. Não, querido, tá bom? Vá a uma igreja onde você se sente bem. Mas, se você estiver sozinho agora, levanta sua mão e fala, Senhor Jesus, eu quero aceitar o Senhor como meu único, suficiente Salvador. Eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. E Ele vai fazer isso. Okay? E se você quer, vá a uma igreja, procure. Se você não conhece, se você estiver no Brasil, em Portugal, na África, nós conhecemos pessoas, pastores, igrejas sérias, como Amém. Ele falou. Existem muitas igrejas que não são sérias, infelizmente. A palavra fala sobre esses falsos profetas. Mas nós conhecemos pessoas sérias na sua cidade, onde você estiver, que nós vamos aproximar ela de você. Tá bom? Aceita o Senhor na sua vida. Você vai ver que diferença isso vai fazer. As suas dúvidas vão sumir. Tá bom? Eu quero, pastor, pedir que o Senhor ore por essas pessoas que aceitaram. Amém. Ou que a semente foi plantada no coração dela. Quero pedir oração aqui para Elisângela. Ela falou que está muito abalada emocionalmente. Querida, não é só você não. Tá bom, querida? Muitas pessoas estão passando por esse momento agora. Tá bom? Mas o pastor vai orar por você. Tá bom, pastor? Amém. Pode. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos a Elisângela e qualquer pessoa que está passando por necessidade. Deus, a nossa alma é composta de emoções, sentimentos, a mente e o coração. Traz alinhamento, Senhor Deus. Traz a ela, Pai, dá um alívio para tua filha que está afligida, Senhor Deus, com dores, com traumas, ó Pai, com coisas, ó Pai, abatida por situações e circunstâncias. Eu peço a tua graça agora, o teu amor, a tua compaixão. Abraça a tua filha. Segura ela pela mão direita, Pai. Aleluia. Levanta ela. Se ela não consegue andar, se ela não consegue arrastejar, carrega ela, Pai, no colo. Amém. Carrega. Oh, vem com o teu amor, Senhor, incondicional, o teu amor ágape. Aleluia. Abraça, beija a tua filha. Aleluia. Levanta ela, Pai.
E fala com ela, Senhor. Ela é amada por Ti. Ela é preciosa. Ela é uma princesa de Aleluia, Jesus. papai. Ela é amada por Ti, Senhor. Então abraça ela, Pai. E Pai, fortalece a Tua filha de dentro para fora. Deus, fortalece, Senhor. Oh Deus, e dá ela capacidade de crescimento, que ela venha produzir, que ela venha reproduzir o Teu reino, que ela venha segurar essa semente, ó Pai, com toda a sua força e pedir, Espírito Santo, mais intimidade. Venha fluir, Pai. Venha aumentar a fé, aumenta a esperança, o amor, Pai. Que Teu bálsamo visita ela agora. O bálsamo de Gileade, eu declaro a cura. Eu declaro a cura interior agora. Libertação, salvação, renovo, força que vem do Senhor. Aquele que está fraco, ó Pai, fortalece. Aquele que está doente, cura. Aquele que está angustiado, vem com alegria, ó Pai. Que as pessoas jamais venham sair da mesma maneira que entrou aqui nessa live. Meu Deus e meu Pai, nós intercedemos agora. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede com gemidos inexprimíveis. Visita, Pai, pessoas no presídios agora, em hospitais agora. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh Deus, ó Pai, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Venha aprender de mim, diz o Senhor, que Ele é manso e humilde de coração. Recebe agora a mente de Cristo, muda a mentalidade, muda, Pai, o coração, transforma o coração, se perdoe, recebe o perdão de Deus, o teu Pai, recebe a paternidade de Cristo Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito de Deus seja sobre cada um de nós, desde agora e para sempre. Só quem crê diga amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Eu vi agora que ela não comentou, mas ela está nos assistindo, é a Sara Barroso. Ela tinha me falado antes, a gente orar pelos filhos dela. Ela tem 2 filhos, um tá com um problema parece que nas costas, depois... Aleluia. No seu momento, se o senhor estiver lá, lembrar de orar pela Sara, né? Sara Barbosa. Sara Barbosa. Tá no Brasil. Pede ela para adicionar a gente no Face e também no Insta. Nós vamos estar colocando ela nas orações. Nós temos oração na terça-feira, meio-dia, e também sexta-feira agora. Amém. Oração das 7 até as 9 e pouca da noite. Amém. Sinta a presença de Deus aqui. Deus vai curar muitas pessoas. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Tá bom, Sara? Nós estamos aqui, pastora, tá aqui, nós estamos sentindo a presença do Senhor Jesus, nós estamos colocando perante o nosso Deus a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus filhos, dos seus 2 filhos. Sim. Tá bom? Do Yuri. Há pessoas intercedendo por essas pessoas. Amém. Intercessoras da nossa igreja. Amém. Tá bom? Tanto na terça e na sexta. Amém. Então saiba que eu tô pedindo, não é para seguir, não, é para pedir oração mesmo. Sara, porque eu não conheço os filhos dela, mas Deus conhece. Aleluia. Aí há poder na oração. Então, com o nome, eu gostaria de colocar a lista de nomes em nome de Jesus, para nós estar intercedendo em nome de Jesus. Tá bom, Sara? Depois, quando fechar aqui, eu falo com ela. Ela é uma amiga muito antiga nossa, da juventude. Deus abençoe você e sua casa, tá bom, Sara? Muito obrigado por você estar nos ouvindo, tá bom, querido? Nos vendo, tá ok? Mas vamos colocar, depois você me passa o nome, só lembra o nome do mais velho, que é o Yuri, tá bom? O mais novo eu não sei, mas a gente vai colocar o nome dos seus filhos na lista de oração da igreja, tá ok, minha querida? Que Deus te abençoe. Quero agradecer a cada um de vocês que participaram. Tá bom? Que Deus abençoe meu grande amigo, meu irmão, o Anderson. Anderson, quero ter uma palavra para você, Anderson, ok? Vou te falar agora uma palavra para você, Anderson, ok, querido? Sabe o que Jesus falou? A Lília é muito bonita e ela ficou muito tempo com você, ele levou ela para ele, tá bom? Deus abençoe você, conforte seu coração, tá bom, querido? Deus já está tomando conta de você, tem tomado conta de você esse tempo todo e Ele vai continuar aí com você, tá bom, querido? Você, a sua família, o seu ministério, tá bom? Te amamos muito, no nome do Senhor Jesus, tá bom, querido? O Anderson é um homem de Deus, ele é da nossa juventude e ele tem uma vida muito bonita e o mês passado a esposa dele, o Senhor Jesus levou ela
Tá? Eu tô brincando com ele aqui, que ela era tão bonita que Jesus deixou ele ficar muito tempo com ele. Falou, não, agora eu vou levar ela comigo. Uau. Tá bom, mas o que o Senhor venha confortar o coração do Anderson. É uma família abençoada. O irmão dele é pastor. Inclusive, o irmão dele vai fazer. O irmão dele é psicólogo. Amém. E ela é da nossa adolescência. Ele o Daniel e o Alexandre cresceram juntos. Uau. Na mesma igreja. Uau. Sabe? E são homens de Deus. A mãe dele é uma Deus venha consolar, uma forte. todos. E eu sei que o Senhor está consolando. Amém. Eu soube também que a irmã da Lília, a sua cunhada, né, também está mal, não estou sabendo, eu só subo por alto, nós vamos estar em oração. Tá bom, querido? Eu vou colocar o nome da sua família também no caderno da nossa igreja aqui, tá ok, querido? Para ficar orando por você, tá bom, querido? Que Deus te abençoe ricamente, continue te abençoando você e sua família. Kátia, é a Kátia, ok. A Kátia é a cunhada dele e ela está internada também, tá bom, pastor? Uma Kátia, vamos estar orando pela Kátia em Goiânia. Amém. Ok, que Deus abençoe. Ele também está adicionando a gente, pedindo oração, que nós colocamos no nosso caderno de oração, amém, né? Não somente para mim, minha esposa, mas eu peço oração a toda a igreja para estar intercedendo as pessoas. Nós colocamos nome por nome, Adriano. Eu menciono nome por nome de cada membro, cada líder, cada congregado, amém, visitante. Nós colocamos nome por nome, amém, e oramos conforme o Espírito Santo vai direcionando. Amém. Meus queridos, vocês também que estão no Brasil, ore pelo Canadá, ok? Nós estamos orando pelo Brasil, ore pelo Canadá. Nós precisamos de que esse país foi levantado com a Bíblia, com a palavra de Deus, e o governo, a gente vê ele cada vez se afastando de Deus, né? Gente, um abraço muito grande a todos vocês, que Deus abençoe vocês. Ok? Amamos cada um de vocês. Deus esteja com todos vocês. Ok? Aleluia. Obrigado.